Já se perguntou se as dicas e estratégias de estudos que você segue hoje estão, na verdade, erradas e, no limite, estão atrapalhando a sua forma de aprender e memorizar? Quando eu comecei 5 anos atrás, eu só fazia três coisas. Durante o consumo de informação, eu anotava o máximo do que eu conseguia. Isso durante as aulas, durante a leitura, durante as videoaulas. Depois eu transformava essas anotações em flashcards. No segundo ano da minha jornada de aprendizado, eu bati um recorde pessoal criando cerca de 5.000 flashcards. Ainda hoje eu guardo alguns desses flashcards como recordação e também para dar exemplos nas aulas dos cursos, né? A terceira técnica que eu usava com frequência era a revisão bruta por meio de releitura das anotações e também por meio dos flashcards. Nessa época, 5 anos atrás, no Brasil, os blogs começaram a pipocar e também os canais no YouTube sobre desenvolvimento pessoal. E foi através deles que eu comecei a descobrir o universo do autodidatismo, com dicas e técnicas de estudos que eu nunca antes imaginaria testar no meu aprendizado. Isso é interessante porque nos 2 anos seguintes eu saí de três técnicas usadas com frequência e uma certa competência para ter testado mais de 100 técnicas que eu documentava, anotava, estudava e tentava ao máximo implementar no meu aprendizado. Com o aumento das técnicas utilizadas, também veio o aumento da frustração, porque mesmo seguindo o passo a passo que eu via nesses blogs, canais no YouTube e vários cursos que eu comprava sobre Palácio da Memória, memorização, leitura dinâmica, eu fiquei preso no seguinte ciclo vicioso. Eu era esforçado e por isso eu estudava bastante. Mas o problema é que eu notava quando eu tentava responder algum exercício, conversar sobre o assunto, assistir um conteúdo educacional de especialista, de que boa parte do que estava sendo citado eu nem ao menos recordava. Eu sabia, tinha uma familiaridade sobre aquele tópico, mas o domínio era muito raso, ao ponto de só saber que eu estudei aquele tópico e não saber sobre o tópico em si. Da frustração nascia a motivação e por isso eu estudava novamente. Mas eu saí desse ciclo e para sair dele eu só precisei de duas coisas: aprender um novo conceito sobre o aprendizado e pegar esse conceito e transformá-lo em uma estratégia funcional que eu poderia aplicar a qualquer assunto e o aprendizado viria como resultado. Eu venho usando essa estratégia há mais de 5 anos, ano que vem 6 anos, e com ela eu consegui algumas coisas bem legais. Eu consegui aprender mais dos livros e não necessariamente ler mais livros. Quem fez curso de leitura dinâmica sabe bem que essa é a promessa. Leia um livro por dia, leia um livro por semana, mas na virada do ano, quanto desses livros transformaram você de alguma forma, fizeram você adquirir conhecimentos que foram úteis tanto para a sua vida prática ou úteis no sentido reflexivo, que te deram alimento para desenvolver sabedoria. Eu cheguei no nível B1 do inglês, consegui e ainda não tô no poliglotismo, mas eu tô no inglês, japonês, começando a dar uma olhada no chinês. Eu também, para o meu negócio, eu comecei a treinar habilidade de design gráfico, desenvolvimento de sites, o front-end do meu site, HTML, CSS, JavaScript. Além disso, eu tenho toda uma lista de projetos de aprendizado que eu fui implementando, que são microaprendizados que te ajudam a desenvolver uma habilidade bem específica para resolver um problema bem específico que você tenha. E é exatamente por isso que nesse vídeo aqui eu quero te ensinar essa estratégia. Você vai aprender 4 coisas hoje comigo. Primeiro, por que 99% das técnicas que você aprendeu não estão funcionando e o que fazer a respeito. Depois eu vou te ensinar a exata estratégia que eu uso para lembrar tudo que estudo nos projetos de aprendizado que eu resolvo seguir. E depois eu vou te mostrar o principal erro que sabota os seus estudos e que poderia ser resolvido com 4 palavras. E por fim, eu vou te dar um checklist da sessão de estudos perfeita, aplicando toda a estratégia que eu te ensinar no vídeo de hoje, para que toda vez que você comece a estudar, você tenha ela como referência para transformar a sua forma de aprender e memorizar hoje. Mas primeiro eu preciso te mostrar uma fórmula que ajuda a gente a entender como qualquer aprendizado acontece. Então, como que essa
essa fórmula vai funcionar? A gente tem aqui dois elementos somados que igualam a um resultado, que é o que a gente quer, no caso, aprender algo com profundidade. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que esse A representa o aprendizado. Para que a gente chegue no aprendizado, dois estágios precisam acontecer simultaneamente. No estágio número 1, o estudante precisa consumir informações. Isso é muito óbvio, mas a maioria dos estudantes comete um erro. Eles focam os seus esforços, seu tempo e sua energia apenas nessa parte da fórmula. O problema é que a maior parte do aprendizado acontece quando um estudante tem bem desenvolvido, através de treino, técnicas e estratégias, essa segunda parte. Nessa segunda parte, a gente precisa fazer o processamento de informações. Então, a fórmula para você aprender qualquer assunto com profundidade é passar por dois estágios. No primeiro estágio, você consome a informação e no segundo estágio, você a processa. Quando o estudante é capaz de balancear essas duas partes do aprendizado, ele consegue aprender com profundidade e desenvolver a sua competência. Isso explica também um pouco do motivo ou do porquê que 99% das técnicas que você aprendeu e está tentando usar no seu aprendizado não estão funcionando. Olha, o problema das dicas e das técnicas de estudos é que elas normalmente são usadas de maneira isolada. Isolada, Adriano, do que você está falando? Isolada quer dizer que ela não faz parte de uma estratégia maior que tem como objetivo o seu desenvolvimento de competência. Deixa eu te explicar com um pouco mais de profundidade. Quando eu falo para você o objetivo do uso de uma estratégia, eu quero dizer algo assim. Existe essa ferramenta chamada taxonomia de Bloom. Para te explicar melhor como a taxonomia vai funcionar ali para os nossos objetivos de aprendizado, eu trouxe ela aqui para o quadro. Eu quero que você preste atenção no seguinte: a taxonomia ela tem 6 níveis, né? Aqui seria o nível 1 e aqui é o nível 6. É claro, dependendo da pessoa, ela vai falar que é o nível 6 lá em cima e o nível 1 aqui embaixo. Outra coisa interessante sobre a pirâmide é que esses níveis aqui, aplicar, entender e memorizar, são chamados de habilidade de nível inferior, ou seja, baixa ordem de pensamento. O esforço cognitivo aqui é menor do que o esforço cognitivo nos 3 superiores. Por isso, são chamados de habilidades de alta ordem. Quando você utiliza as técnicas e estratégias, é comum ter uma carga cognitiva mais elevada, chegando ali no limite do seu processamento. Dito isso, quando a gente tem o objetivo vinculado à taxonomia de Bloom, a gente consegue fazer uma coisa bem interessante, que é ajustar a técnica, otimizar a técnica para esse objetivo. Note o seguinte: o mapa mental é uma técnica bem conhecida, muita gente gosta, outras pessoas odeiam, mas note que se eu for usar um mapa mental aqui para lembrar, esse mapa mental tem que me ajudar a fazer o quê? Ele tem que me ajudar a reconhecer uma informação, ele tem que me ajudar a listar uma informação, a descrever uma informação, a identificar, a denominar. Quem aí já é expert em mapa mental sabe que os mapas mentais não vão ajudar muito com isso. Então, o esforço para você fazer o mapa mental funcionar quando o seu objetivo é lembrar é muito maior. E só aprofundando nesse exemplo, quando o objetivo é lembrar de uma informação, técnicas como a construção de um segundo cérebro pode ser mais relevante para construir um banco de informações úteis para consultar no futuro. A utilização de mnemônicos também vai te ajudar e, sem aprofundar muito, o uso de flashcards. Então, como eu disse, a maioria dos estudantes, ele não otimiza as técnicas para os tipos de conhecimento que ele está tentando adquirir. Às vezes ele nem sabe qual é o tipo de conhecimento que ele está de fato estudando. Para resolver isso, você vai precisar, primeiro, conseguir identificar durante os estudos qual tipo de conhecimento esse material pertence. Você vai aprender nesse vídeo. E no passo 2, você vai precisar escolher a melhor técnica ou estratégia para dominá-lo. Para aprender tudo isso, eu vou te ensinar a minha estratégia que eu utilizo para aprender praticamente qualquer assunto com profundidade. E para fazer isso, eu utilizo os 4 tipos de conhecimento, que ao aplicar nos projetos de aprendizado, eu consigo aprender rápido, com profundidade
hoje e no médio e longo prazo eu consigo perceber um aumento da competência sem esquecer tudo depois, o que é mais importante no meu caso. Como eu disse, existem dois estágios, o consumo, depois o processamento, que leva ao aprendizado. Mas o que está mais na cara do estudante costuma ser o que ele escolhe fazer com mais frequência. É bem atraente a ideia da repetição bruta, de maratonar videoaulas, de ler sem parar durante 4, 5 horas, de fazer tantos exercícios que você praticamente decorou as fórmulas e as ideias. Mas isso é um erro, porque negligenciar o processamento da informação vai levar ao esquecimento. Lembra? Eu fiz um vídeo um tempo atrás onde eu te expliquei a metáfora do balde furado. Imagina que o seu conhecimento pode ser representado por um balde cheio de água. O processo de consumir informação, nesse caso, seria o processo de encher esse balde de água. Só que qual era o problema que eu citei no vídeo? Esse balde, ele é naturalmente problemático. Ele tem um monte de buraquinhos próximos ali do fundo dele. E o que acontece no balde furado? A água tem uma tendência a escorrer. Então, com o passar do tempo, esse balde tem a tendência de esvaziar. E aí, o que um autodidata precisa fazer? O autodidata precisa fazer o trabalho, que é o processamento. O processamento é uma manutenção recorrente, onde ele vai passando ali e vai tapando esses buracos. E aí, outros buracos vão surgindo. Quando um estudante ignora isso daqui e foca todo o seu tempo e a sua energia apenas em encher mais esse balde, o que acontece é o que eu expliquei no início do vídeo. Você passa meses e até mesmo anos enchendo esse balde, só que depois de um tempo toda a água escorreu e o que sobra na sua mente é uma sensação de um dia ter estudado aquela informação. A solução para resolver isso é utilizar estratégias diferentes para cada tipo de conhecimento. O conhecimento, ele é tácito quando ele é implícito, ou seja, ele não costuma ser articulado, as pessoas não dizem o que é aquele conhecimento. Ele costuma vir de forma intuitiva, com o tempo, com a sua experiência de vida. Normalmente é associado com a subjetividade. Esse tipo de conhecimento é difícil de formalizar e também de compartilhar. Falando assim, parece que esse conhecimento é inútil assim para autodidatas, mas eu estou falando ele aqui no início porque a carga cognitiva associada ao desenvolvimento intencional desse tipo de conhecimento, ele é muito baixo. Então vale muito a pena investir nele porque o esforço necessário é pequeno. Praticamente qualquer pessoa consegue desenvolver esse tipo de conhecimento e ele é ótimo para adquirir um discernimento aprofundado sobre as suas habilidades e competências. Agora eu vou te contar quais técnicas ou estratégias eu recomendo que você utilize para desenvolver esse tipo de conhecimento. Para ficar fácil de entender, eu vou te dar duas explicações. A primeira abstrata e depois uma concreta. Então, de forma abstrata, você presta atenção no seu ambiente, você é curioso ou tenta ser curioso, você ouve as pessoas à sua volta, você se permite surpreender-se e atuar como uma espécie de detetive, procurando descobrir as razões que levam você e outras pessoas a agir da maneira como elas agem. Percebe como é abstrato isso daqui? Eu trouxe uma forma mais concreta para você saber, é isso que ele quer dizer. Então, primeiro, use um caderno de curiosidades. O que você vai fazer é ter um caderno específico ou um documento na internet onde você vai anotar curiosidades que você acabou encontrando ao longo do seu dia. A ideia aqui, para treinar esse tipo de conhecimento, é que no fechamento do seu dia você anote 3 coisas que chamaram a sua atenção e reflita por que isso aconteceu. O mais importante disso daqui é essa reflexão. Por que você achou algo interessante? O que aconteceu ali que chamou sua atenção? A segunda prática, também muito simples, é você ter um caderno de erros. Preste atenção ao seu redor ao longo do dia e no seu fechamento também anote de 3 a 5 coisas que você conseguiu observar como sendo erros que outras pessoas cometeram. Depois, na parte ali da reflexão, se baseie no seu conhecimento prévio, questionando por que essa pessoa cometeu esse erro. Lembra da atitude ali no abstrato, onde eu comento sobre ser um detetive?
detetive? A ideia é você usar o que você já sabe sobre a vida para inferir ou deduzir o comportamento das pessoas e o seu próprio comportamento baseado no que você sabe, tanto dela quanto da sua própria vida. Essa prática faz com que você treine o seu cérebro para ficar atento às informações que chegam até você. Sabe aquela sensação de ter passado o dia inteiro e é como se você tivesse acordado e agora já estava na hora de dormir e nada aconteceu? Estar nesse modo zumbi é uma das coisas que treinar esse tipo de conhecimento te ajuda a parar, fazendo você ficar mais consciente ao longo do seu dia das coisas que estão acontecendo. Mas eu acredito que isso aqui vai te surpreender. Existem alguns tipos de conhecimento que não vale a pena você tentar memorizar ou decorar. Então agora eu vou te contar que tipo de conhecimento que é esse e o que você faz com ele se você não vai tentar memorizá-lo. Eu estou falando sobre o tipo de conhecimento 2, que é o conhecimento explícito. A ideia aqui desse conhecimento é que ele será uma informação utilizada como referência. E como você vai ver no tipo de conhecimento 3, existe uma diferença entre informações que você quer ter como referência e informações que você quer ter no seu cérebro. Tá, mas o que é esse conhecimento? Entenda esse tipo de conhecimento como informações que podem ser facilmente registradas, transmitidas ou compreendidas por outros. Então, quando você pega aquela apostila do seu curso ou da sua certificação de final de semana, algum procedimento que você precisa fazer no seu trabalho, que ali na primeira semana as pessoas te passaram algum SOP ou algum tipo de descritivo do que deveria acontecer caso uma situação apareça. A melhor forma que eu consegui encaixar isso na minha cabeça foi pensar no conhecimento explícito como peças soltas, nome, data, fórmula, vocabulário específico, que serve para ser consultado ou decorado. Adriano, você não falou que não era para decorar o conhecimento explícito? A ideia aqui é que algumas vezes você vai querer decorar o seu desejo de saber, por exemplo, todos os estados do Brasil, o nome desses estados, para você saber a sequência de presidentes desde a redemocratização, para você decorar, por exemplo, o hino nacional, mesmo que ele esteja atrás de todos os livros didáticos. Entende? São informações de referência que a qualquer momento você pode puxar na internet ou encontrar ali no seu segundo cérebro, mas às vezes você quer decorar e quando isso acontece, você utilizaria, nesse caso, algumas técnicas e estratégias que eu vou te contar daqui a pouco. Acontece que algumas vezes o estudante perde muito tempo cometendo o seguinte erro. O conhecimento que ele está tentando adquirir é um conhecimento de referência, é uma informação explícita e ele fica relendo a página para tentar fixar, por exemplo, o nome de uma enzima quando você está estudando biologia. E quando ele não entende que o problema é que o tipo de informação que ele está querendo memorizar não se encaixa com a estratégia que ele está implementando, ele associa essa impossibilidade de memorização ao material. E aí o que ele faz? Ele procura diversos cursos, ele maratona vídeos, ele relê várias vezes, repetição bruta, tudo para tentar suprir essa vontade de memorizar em conjunto com a incapacidade de fazer isso. Tá bom, Adriano, mas então, o que eu faço quando eu encontro um conhecimento explícito? Eu trouxe para você uma recomendação prática. A estratégia que eu recomendo para você utilizar é a seguinte: identificou que a informação que você está estudando é uma informação de referência? Pare nesse momento de estudar. Você para, beleza, isso aqui é uma informação de referência, parei. Opção 1, anote essa informação de referência no seu Anki, no seu flashcard, para você decorar via repetição espaçada. Essa é a primeira opção. Opção 2 é você utilizar um caderno de consulta ou um segundo cérebro tagueado e voltar a estudar. Como exemplo, deixa eu te mostrar um pedaço do meu segundo cérebro relacionado a leituras. Eu falei que a informação precisa ser tagueada. Então, por exemplo, esse livro aqui, Fixe o Conhecimento, ele tem uma categoria, que é a categoria livros. Ele tem um gênero, que é educação. Ele tem aqui, 100%, uma barrinha de progresso. E aí, se eu clico aqui em abrir, ao descer, você vai perceber anotações de referência, ou seja, que quando eu precisar eu vou consultar, que estão aqui anotadas em tópicos que eu fiz durante a leitura. Perceba que, quando eu tenho uma pergunta que são estilos de aprendizado, eu poderia basicamente pegar essa resposta, criar um flashcard e ir revisando diariamente de forma espaçada para decorar essa informação. Mas o que eu fiz foi basicamente colocar aqui. Como eu trabalho com isso, vez ou outra,
outra a palavra ou termo, estilo de aprendizado aparece. Então eu consigo voltar aqui e reativar esse conhecimento conforme a necessidade se apresenta. A propósito, eu utilizo o Notion como ferramenta que eu crio e forneço para os meus alunos lá do Fórmula Habilidades de Estudos. Aqui estão ali as 7 ferramentas que estão disponíveis hoje para você ir lá e testar. É um material a mais ao treinamento, mas são coisas que eu vou criando para suprir uma necessidade encontrada durante a aquisição e o processamento de informação. O link, é claro, para conhecer o Fórmula está aqui na descrição. É importante você perceber que você não está tentando quebrar o fluxo de compreensão e processamento quando você para capturar uma referência. Essas informações, esses detalhes, por meio da consulta frequente, vão acabar fazendo parte do seu conhecimento. E para aquele estudante que fala, mas eu tenho que decorar, eu deixei claro aqui que você pode usar um sistema de repetição espaçada. Como eu mostrei anteriormente, a gente está falando bastante sobre a tal da pirâmide de Bloom, que mede o processamento mais baixo ou mais alto necessário para entender e para aprender uma nova informação. Esse tipo de conhecimento explícito ou de referência, ele costuma estar localizado naquela parte mais baixa da pirâmide de Bloom. As informações de nível 6, elas exigem menos processamento, ou seja, essas informações elas costumam ser esquecidas com mais facilidades, porque elas não foram interconectadas com o nosso conhecimento prévio. A partir daqui, a gente vai começar a subir na pirâmide e assim elevando a carga cognitiva. A gente vai mover em uma outra direção. Os tipos de conhecimento que eu falei até agora são conhecimentos que ajudam bastante no processo do consumo de informação. Como o objetivo é melhorar suas habilidades de consumir informação, a gente acabou lidando com tipos de conhecimento que tem a ver com muitos fatos, conceitos e com informações brutas. Então, numa representação de como essa informação ficaria armazenada na sua cabeça, seria algo assim: você aprendeu algo implícito, você fez lá o seu trabalho de detetive, beleza. Aí você aprendeu alguma coisa um pouco mais explícito, aí era muito dado, muita informação, você leu, você revisou, você fez as suas dezenas de flashcards, revisou todos os dias. E o que a gente quer fazer agora, como para fazer esse esforço aqui, a carga cognitiva está lá embaixo, a gente quer começar a elevar essa carga cognitiva, a gente quer começar a pegar essa carga cognitiva aqui e subir ela um degrau. Adriano, o que acontece quando você sobe a carga cognitiva? O que acontece é que essas informações que estavam aqui no primeiro momento soltas, elas começam a ser forçosamente a se conectar. Você começa a conectar essas informações entre si e estabelecer vínculos que tornam essa informação mais dominada por você, que torna essa informação mais conectada com o seu conhecimento prévio. Adriano, o que é conhecimento prévio? Isso daqui são informações novas, isso daqui são informações antigas. Essas informações novas você não sabe, você é inconsciente da existência, e essas informações antigas já estão no seu cérebro. Então, o processo da elevação da carga cognitiva, do estudo de novas informações com o objetivo de criar essas relações, não é algo para ser ignorado, porque você cria essas relações entre a informação nova com a informação antiga. Fazendo assim, essa informação antiga serve como estante para organizar as informações que você está aprendendo, tornando muito mais fácil a sua recordação futura. Nosso próximo tipo de conhecimento é o conhecimento declarativo. E esse tipo de conhecimento é um dos mais importantes para você saber como lidar. Isso porque, além de ser muito amplo, ele acaba ocupando mais de 50% do que você irá aprender. Lembra que no conhecimento implícito são informações não articuláveis e no conhecimento explícito são todas as informações que existem e que foram escritas ou produzidas? O conhecimento declarativo é um arranjamento de informações que você vai estudar para adquirir conhecimento e desenvolver as suas habilidades. Então imagina aquela coisa que você vai aprender na escola, no curso, na certificação, as formações de livros didáticos, de livros de
de literatura, todas essas informações, aquelas que você está a fim de adquirir conhecimento, desenvolver habilidades, elas estão presentes aqui no conhecimento declarativo. Por causa dessa quantidade absurda, é necessário fazer uma divisão estratégica do conhecimento declarativo. Então, daqui a pouquinho eu vou te contar os 3 grandes grupos que formam esse conhecimento e estratégias específicas e funcionais para lidar com esses 3 grupos de conhecimento declarativo. Mas antes de te explicar isso, eu preciso que você entenda o que é esse conhecimento. Pensa o seguinte, quando a gente tem informações que respondem a perguntas o que, por quê, quando, onde, quem, aquelas investigações, essas respostas são justamente o conhecimento declarativo. A presença do conhecimento declarativo na pirâmide de Bloom é bem esperta, na minha opinião, porque a partir dali a gente vai ter, além dessas 5 perguntas aqui, a gente vai ter uma lista de outras perguntas que ajuda a gente a lidar com a informação apresentada, fazendo assim a carga cognitiva ser elevada. Lembra? O processo investigativo exige o trabalho com informações na sua cabeça. E essas perguntas ajudam a gente a lidar com essas informações. E por isso, daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma tabela com algumas outras perguntas que você pode usar para processar os conhecimentos declarativos. E diferente daquele conhecimento implícito, essas informações elas podem ser explicadas, descritas ou verbalizadas. Você pode entender ela como sendo coisas que você sabe. Bem genérico, não? Como essa explicação ficou um pouco genérica, eu trouxe alguns exemplos para ficar mais fácil de entender e saber utilizar no seu dia a dia. Então, o primeiro exemplo, um desenvolvedor de software precisa conhecer a sintaxe e as funções de uma linguagem de programação. Esse conhecimento é necessário antes que ele possa começar a escrever programas complexos. Não tem como você escrever os programas complexos se você não tiver o conhecimento antes. Não tem como você aprender sobre trigonometria, sobre matrizes, sobre matemática computacional se a matemática do ensino fundamental já foi completamente esquecida. Você tem noções sobre o que é adição, subtração, divisão, mas as propriedades que você utilizaria para responder a algum tipo de desafio de trigonometria, geometria, etc., não estão presentes no seu acervo mental e, portanto, você trava. Você trava por falta de conhecimento declarativo. O exemplo 2 vai esclarecer ainda mais. Digamos que você esteja tentando aprender inglês, o declarativo seria saber que para formar o passado regular em inglês, adiciona-se o ed ao final do verbo. Ou ainda saber que book significa livro em inglês. Isso aí seria o declarativo, a informação sobre a coisa. E o procedural, que é o nosso próximo tipo de conhecimento, seria você estudar a regra gramatical por horas a fio, encher o balde de conhecimento declarativo, mas na hora de conversar, ou seja, o procedimental, você trava porque seu cérebro demora para acessar essa regra. A solução aqui seria aumentar a velocidade de acesso a essa regra, ou transformar o acesso a essa regra uma segunda natureza. Para isso você precisa treinar o quê? Conhecimento procedural. Agora chegou a hora de eu te mostrar qual é a estratégia, o método para você adquirir esses conhecimentos declarativos. A partir desse conhecimento declarativo, a gente tem 3 grupos, então serão 4 estratégias no total. De maneira geral, o que a gente quer fazer é montar um mapeamento das informações declarativas estudadas. Esse mapeamento tem 3 atributos. Daqui a pouco eu te explico o que é mapeamento, mas vem comigo. Durante o mapeamento, a gente vai precisar elevar a carga cognitiva, a gente vai precisar criar esse mapeamento de forma não linear, eu vou te explicar o porquê daqui a pouco, e a gente vai exercer uma reflexão focada na criação de conexões. Eu entendo que não tenha ficado claro, mas com esses atributos em mente, eu vou te contar um passo a passo para fazer tudo isso daqui fazer sentido na sua cabeça e ainda que você possa aplicar ainda hoje se você for estudar. Então vamos lembrar, primeiro a gente começa com o estágio 1, consumo. Estou ali consumindo as informações, percebi que a informação que eu estou estudando é declarativa, é uma informação, está me falando algo, está me ensinando algo. Nesse momento eu faço uma primeira pausa, eu relembro o que eu acabei de estudar, ou seja, eu faço uma prática de recuperação. O que eu acabei de ler nesse parágrafo? O que eu
acabei de ver nesse pedaço do vídeo? O que eu acabei de ler nesse parágrafo do blog? Ah, eu li sobre isso, eu vi sobre isso, eu estudei sobre aquilo. Depois eu utilizo os recursos das perguntas de nível 2 da pirâmide de Bloom. Adriano, não sei o que é isso. Perceba, quando eu paro comigo mesmo e começo a refletir, essa reflexão ela é pobre, mas ela é uma reflexão inicial. O que eu estou fazendo é usar essa reflexão inicial e otimizar ela um pouco, e aumentar um pouco o poder mental dessa reflexão. E eu faço isso através de investigação, no caso, investigação interna, usando essas perguntas. Então agora se prepare para fazer um print. Essas aqui são algumas das perguntas que você pode utilizar em informações declarativas. Primeira pergunta, como você classificaria esse tipo de... Aí você tem que dizer o que é. Você está estudando sobre o quê? Qual que é o tópico? Qual que é o tema? Qual que é a ideia? Como você compararia ou faria um contraste entre essas situações, entre essa informação, conhecimento, ideia, com algo que você já sabe? Como você interpretaria o que acabou de dizer se fosse dito por outra pessoa? O que você acharia? Como você parafrasearia o que você acabou de ler? Quais fatos ou ideias que você já conhece mostram isso que foi escrito no conteúdo ou foi falado na aula? Qual a ideia principal do conteúdo, do vídeo, do texto, do assunto, do estudo? Você consegue me dizer o que está acontecendo nessa situação? Quais afirmações suportam essa ideia apresentada? Como que você resumiria o que você acabou de estudar, ler, ver, assistir? O objetivo ali é você, uma vez consumindo a informação, não simplesmente deixar a informação entrar no ouvido e sair no outro. Você trabalha a informação, tornando essa informação que você agora está trabalhando, gastando energia mental, em um conhecimento que é seu, que você domina, que você entende, que você aprofundou. Esse foi o estágio 1, vem agora o estágio 2. O estágio 2 é fazer o mapeamento dessa informação. E aí eu quero agora que você lembre do que eu falei no início do vídeo. O estágio 1 ou o estágio 2 não acontecem de forma sequencial, ele acontece de forma balanceada. Então você começa consumindo, aí de repente para, faz o processamento, depois volta, depois para, faz o processamento, volta e para. Não é, faz primeiro isso, depois aquilo. Na hora de processar, você vai criar um mapeamento da informação. Lembra que eu falei aqui dessas perguntas? Essas perguntas elevam o seu desgaste cognitivo, faz você chegar num limite ali aproximado do que você consegue fazer com uma nova informação que chega. Mas no momento que você chega ali num pico de desgaste cognitivo, você fica cansado e precisa descarregar um pouco desse esforço cognitivo. Esse descarregamento de informação é feito normalmente por anotações. Então a gente vai fazer um tipo específico de anotação para que a gente descarregue essa carga cognitiva, mantendo o aprofundamento conquistado por meio dessa investigação interna. Tá, mas como que você faz isso? Vamos lá, no passo 5, você anota de forma não linear, pensando em como você organiza a informação. Volta aqui para mim. Você, nesse momento, leu, fez perguntas, investigou internamente. Chegou ali no nível onde você percebe que a sua memória de trabalho não aguenta mais esse processo. Então você vai pegar um mapa mental e vai começar a colocar as informações ali no papel. Só que a maioria dos estudantes erra nas anotações quando o assunto é declarativo, porque o estudante anota dessa maneira. Aí o professor está aqui falando, a informação chega até o ouvido do estudante, do ouvido quase não passa pelo cérebro e ele vai direto aqui fazer a anotação. Ele anota, ele anota. Nesse processo, a carga cognitiva do estudante ficou lá embaixo. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é você começar com a carga ali embaixo, quando você perceber que a informação é declarativa, você faz um pico, elevando assim a sua carga cognitiva. Você processa a informação. Quando chegar ali no seu limite, né, digamos que aqui seja o seu limite atual, você basicamente descarrega essa informação, esse processamento, esse desgaste cognitivo fazendo anotações. E por isso a sua anotação não deve ser assim. Tá, como que deve ser a anotação? A anotação deve ser um fruto do seu processamento. Então, uma vez que a informação chegou ali no seu cérebro e você pensou sobre várias coisas, o seu
seu próximo passo é fazer uma anotação que represente um pouco desse processamento realizado. Então, a anotação não será assim, a anotação será mais precisamente como um mapa mental. Daqui a pouco eu vou dar umas dicas extras para você criar isso daqui com mais facilidade. O mais importante aqui é você não fazer uma cópia detalhada do que você está estudando. Se você quer uma informação de consulta, eu já te expliquei exatamente o que fazer com essas informações. Vamos para o passo 6, porque durante o mapeamento você precisa repetir as ideias mentalmente, se questionando e olhando o mapa, fazendo perguntas do tipo: faz sentido esse item estar aqui? De qual outra forma eu poderia organizar esse mapa? Então, olha só, eu fiz aqui uma breve representação gráfica do que eu estava te explicando, correto? Se eu fosse aplicar esse passo 6, eu me perguntaria: faz sentido o cérebro estar aqui? Aí eu poderia dizer: não, não faz, porque a informação chega para o cérebro através de um professor. Então eu poderia fazer aqui, sei lá, um cara de óculos dando aula, né? Poderia ser assim. Então o professor fala, o aluno escuta, que é o ouvido do aluno, do ouvido vai para o cérebro, no cérebro ele processa, mas quando ele processa porcamente, ele faz anotações de forma linear. Essas informações de forma linear são basicamente coleções de informações que nunca mais são revisadas ou consultadas. Então o que ele precisa fazer é uma anotação de forma mapeada, onde ele representa o processamento das informações que estão na cabeça dele. O que eu fiz aqui, apesar de curto, é uma representação visual não linear. Poderia ter palavras aqui, tá? Poderia ter palavras aqui, mas são aquelas palavras-chave, são palavras que representam ideias. Poderiam ser frases também? Poderiam ser frases também, não tem muito problema. O importante é que você está sempre entendendo que o poder de uma boa anotação para os conhecimentos declarativos é descarregar a carga cognitiva do seu cérebro. Então, se o seu cérebro aqui é a carga cognitiva. Então, o seu cérebro poderia estar aqui no 100%, aqui é o 0%. E aí você chegou aqui no 10%, começou a sentir desconforto e jogou lá na anotação, isso aqui está errado. O que você precisa fazer? Você precisa usar a tabela de perguntas e começar a se questionar sobre o que está na sua cabeça. Quando você simplesmente para e, por exemplo, continua a leitura, ou você para, continua a videoaula, aumenta a velocidade, porque quanto mais velocidade, mais compreensão, que é uma baboseira. Percebe? Quanto mais você faz isso, mais você atrapalha o seu processo de aquisição, porque a aquisição acontece através das conexões entre as informações antigas com as novas. Se você não faz essas conexões, você acaba caindo no ciclo vicioso de estudar e esquecer e ter que estudar novamente. Agora, você já se perguntou por que quando você está tentando aprender algo novo, você acaba precisando estudar os mesmos conteúdos várias vezes, até ele clicar na sua cabeça, e quando você está lendo uma literatura, um episódio de uma série, ou até mesmo um quadrinho, parece que tudo se conecta e você entende mesmo quando você está cansado? Bom, entre outras coisas, um dos grandes poderes do entretenimento é a criação de analogias e outros elementos de contação de histórias, mas eu tô falando sobre isso porque um dos grupos das informações declarativas são as analogias, e é sobre esse tipo de conhecimento que, se você aprender, dominar a estratégia por trás dessa analogia, vai ficar muito mais fácil para você criar mapeamentos, para você, mesmo sem anotar, entender rapidamente uma nova informação. Então tem muito poder de compreensão, aprendizado e memorização na criação de analogias. Deixa eu te mostrar como que você faz para criar elas. Bom, a primeira coisa é que o grande poder de uma analogia é que é uma informação que cria um relacionamento entre o que você já sabe com essa nova informação. É como se fosse uma ponte entre esses dois conhecimentos. Criar essas analogias não é muito difícil, mas a estratégia para você lidar com esse tipo de conhecimento é essencial que você domine. Então deixa eu te dar um exemplo. Digamos que você cria uma analogia chamada o coração é como uma bomba, para representar os conceitos relacionados com
o coração. Apesar de ser uma analogia que ajuda a gente a entender um pouco mais sobre a biologia do coração, essa analogia é um pouco fraca. Apesar dela ser útil para quem não tem uma melhor opção, é importante notar que para aprender profundamente sobre isso, uma vez criada a analogia, podendo ser fraca ou forte, é preciso criar o hábito de criticar essa analogia. Eu vou te dar alguns exemplos aqui para ficar fácil de você fazer isso no seu cotidiano. Então, primeiro, algumas perguntas para você melhorar o seu processo de crítica. Em que pontos isso é igual ao que eu já sei? Então, você criou uma analogia que representa uma conexão de algo novo com algo antigo. Então, você se pergunta onde essa analogia falha. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco disso. Quais são as diferenças entre essa coisa antiga, que eu já sabia, com essa coisa nova? Fazer esses questionamentos e ir atrás mentalmente da resposta é o que vai aumentar o seu processamento e te fazer aprender muito mais sobre o tópico que você deseja. Para ficar mais claro, deixa eu te dar um exemplo. Analogia. A mitocôndria é como uma usina elétrica. Isso daqui é interessante porque em aulas de biologia, normalmente a gente vê essas analogias que ajudam a entender uma informação explícita, mas não necessariamente aumenta o nosso domínio sobre o tópico em si. Então, a crítica seria onde o aprendizado ocorre. Bom, ela até gera energia, mas uma usina distribui energia por fios. Isso aqui é a crítica, né? A mitocôndria, ou seja, a diferença entre a coisa que eu estou criando, o objeto da analogia e a coisa que eu estou tentando aprender. A mitocôndria distribui ATP quimicamente. Uma usina é centralizada. A célula tem milhares de mitocôndrias espalhadas. Então é como se fosse uma floresta de mitocôndrias. Criei uma outra analogia fraca para entender essa pequena frase aqui. Ao fazer essa discussão internamente ou em um mapa mental, que seria o meu recomendado, se você perceber o desconforto, você força o seu cérebro a entender as nuances do conceito. Percebe quando você está ouvindo um professor falando, ele vai em vários locais diferentes para explicar uma ideia. Na cabeça dele não existe uma representação linear daquilo que ele já estudou ou aprendeu. O que existe ali é uma tempestade de conexões acontecendo, direcionadas ao objetivo dele de explicar um conceito ou termo. Então, ao perceber que o aluno não entendeu alguma coisa, então ele mesmo se desafia a criar uma analogia melhor para que o aluno consiga compreender. O segundo grupo pertencente ao conhecimento declarativo é o conceitual. E você vai notar que esses três grupos, eles têm soluções bem parecidas, tá? E exatamente por isso que o treino é tão essencial. Agora preste atenção porque o conhecimento conceitual, ele é extremamente parecido com o conhecimento declarativo, mas existe um detalhe que diferencia os dois que é quase impossível de você não entender. Deixa eu te explicar. Primeiro, o que ele é? Ele é o que ou o porquê de algo. Então são as teorias, os princípios, as explicações, é a base da maioria das ciências. Então no momento onde o conhecimento explícito, ele é o conjunto de informações criadas pela humanidade e o conhecimento declarativo, ele é os fatos, as informações soltas, as ideias apresentadas, é fácil confundir esses dois. Então por isso que eu criei uma tabela que diferencia. Qual a diferença entre o conhecimento declarativo e o conceitual? Para pegar essa ideia, você vai precisar ver o seguinte, o conhecimento declarativo, ele é uma informação factual e o conhecimento conceitual, ele é o quadro geral conectando pedaços de informações aparentemente não relacionados. Perceba o seguinte, esses pedaços de informação que ele conecta são o quê? São os conhecimentos declarativos. Então o conhecimento declarativo é saber o que e o conhecimento conceitual é a compreensão de inter-relações, princípios e teorias que organizam esses fatos em estruturas ou um sistema maior. Vou te mostrar uma imagem que vai te ajudar a entender isso. Mas antes, preste atenção. O conhecimento declarativo está no nível 2 e o conhecimento conceitual está no nível 4. Então, quando a gente volta lá na pirâmide de Bloom, o que você vai notar? Você nota que o 4 está bem aqui e o conhecimento declarativo
está bem aqui. Parece uma distância muito pequena, mas quando você olha aqui do lado, você vai notar algumas coisas. Quando você entende uma nova informação, você consegue interpretar, resumir, parafrasear. Lembra que tem perguntas relacionadas a isso? Classificar e explicar uma nova informação. Mas, olha só, informações soltas, né? Quando você está no nível de pensamento de alta ordem, o que a gente espera não é que você lide com informações, e sim que você manipule informações, estruture e organize informações. Então, olha só, no analisar você compara, então você já tem informação, você está comparando, você organiza como que uma informação é em relação a outra informação. Você desconstrói, uma informação foi apresentada, o que está constituído ali naquele grupo de dados que foi apresentado. Você atribui, é quase um julgamento, você delineia, você integra uma informação que você acabou de aprender com outra informação. Perceba que para você fazer isso na sua cabeça vai estar quente, vai estar fervilhando ali para você, eu tenho que fazer isso, conectar aqui, conectar ali, mas isso aqui tem a ver com aquilo, que tem a ver com aquilo outro. E quando você faz esse processo, é extremamente comum que você precise descarregar essa energia mental, e você faz isso criando ali alguns mapas mentais. Talvez você crie um mapa conceitual e depois crie um mapa mental e por aí vai. Então, com isso, eu acho que ficou extremamente fácil entender que existe uma diferença entre o conhecimento declarativo e o conhecimento conceitual. Entendendo esse conhecimento, vamos agora aprender como adquirir ele. A ideia, como no declarativo, é fazer um mapeamento, mas esse mapeamento agora vai ser criado com um pensamento de como uma informação se conecta com a outra informação. Você está tentando, nesse momento, criar uma espécie de teia de aranha onde as informações se relacionam e, assim, é claro, ajudando você a processar aquele dado. Mas fazer isso é muito difícil, tá? Eu criei aqui um passo a passo que vai te ajudar a começar a estruturar isso. Mas um dos primeiros motivos de ser muito difícil é que, olha só esse tipo de anotação. Muito fácil fazer uma anotação assim. É claro, essa letra aqui é linda, mas fazer uma anotação onde você só tem que olhar o que o professor falou, o que ele falou mesmo, e fazer a anotação e nunca mais olhar para os cadernos novamente, é muito fácil. Agora entenda, quando você faz uma anotação linear, que você está querendo criar ali, o seu objeto ali, resultante daquela anotação, adivinha? É um material de consulta. Então, é muito mais interessante, na minha opinião, a fazer isso de forma digital, porque você pode dar um Ctrl F e fazer a pesquisa para encontrar essa informação no futuro. Quando você faz isso de forma analógica, no caderno, você vai ter extrema dificuldade em saber naquele mar de folhas onde é que está exatamente a informação que você deseja recuperar. Anotações lineares não ajudam a criar um quadro geral ou facilita a criação de conexões entre ideias, ou ainda elas não estruturam o raciocínio, a menos que você esteja fazendo uma redação, tá? Uma redação é um pouco diferente disso daqui. Então, como que exatamente você deve criar esse mapeamento? Vamos para o passo a passo. Primeiro, a ideia é destruir a linearidade de textos, mas como você já se habituou a criar anotações de forma linear, essa mudança brusca vai criar uma resistência que, na minha opinião, é desnecessária e a gente não precisa passar por ela agora. Então, você começa anotando normalmente, como você já faz no seu dia a dia, e depois de fazer essa anotação, ao ter tempo, né, você vai reler essa anotação e tentar reescrever ela com o objetivo de reduzir a quantidade de texto ali apresentado e reorganizar as informações. Quando você anota de forma linear, é comum você ter esse pensamento sequencial. A ideia 1 veio ali, depois veio a ideia 2, depois apresentou a ideia 3. É como se você estivesse criando uma apostila a fim de o você do futuro conseguir reler aquilo dali e aprender, ou seja, material de consulta. A gente quer mudar isso otimizando essa anotação para o processamento. Então, durante o estágio 1, você vai repetir mentalmente. Você pode fazer isso, é claro, você precisa fazer várias vezes até se acostumar e transformar isso em um hábito. Assim que for identificado, você vai falar a frase: isso aqui é um conceito principal. É uma ideia principal. Outras opções de frases, né? Essa ideia parece importante. Isso aqui tem algo a ver com o que eu li anteriormente. Eu li aquilo lá no início e agora ele está citando novamente. Você vai fazer questão de repetir frases que denotem um domínio maior sobre aquilo que você está estudando. Essas frases podem ser feitas de forma em voz alta ou ainda mentalmente. A ideia é não deixar uma informação principal, uma informação importante, uma informação que conecta ou estabelecer uma conexão ou uma analogia entre o que você está estudando
estudando. E quando você destaca isso mentalmente, o seu cérebro vai começar a se acostumar a fazer isso com mais frequência. O passo 3 dessa estratégia é pegar essas anotações que você criou e começar a identificar palavras ou ideias mais importantes e começar a criar setas ou objetos geográficos, né? Um quadrado, um círculo, um losango, e criar conexões. É claro, você não vai fazer isso de forma aleatória, você fará isso sempre como um processo de reflexão. E lembra que eu falei quando eu mostrei o mapa mental que eu te daria algumas palavras que ajudam a você se acostumar a criar mapas mentais? Essas aqui são as palavras. Primeiro, pega, isso daqui é causa disso daqui? Então, por exemplo, o esvaziamento do meu conhecimento foi causado pelo consumo? E a resposta é difícil dizer, eu precisaria processar um pouco mais. O esvaziamento parece que foi causado pelos buracos, né? Na minha analogia, na minha metáfora, pelos buracos na minha caixa d'água. Então ele é basicamente causado pelo processamento pobre. Segunda palavra-chave, efeito. A ideia é A é efeito de B ou B é o efeito de A. O interessante aqui é que o esvaziamento foi o efeito causado pelos buracos da falta de processamento. Então, quando você faz isso mentalmente, você leva ali o seu processamento. E assim você continua com outras palavras. É parte de A, é parte de B. Ou seja, essa ideia é parte daquela outra ideia. Essa ideia nova é parte da ideia antiga. Depois, é o oposto de. Essa ideia nova é o oposto daquela ideia antiga, ou a ideia antiga é o oposto da ideia nova, ou essa ideia aqui é apresentada por esse autor, mas é oposta à ideia apresentada pelo outro autor. Essa ideia é semelhante, quais são as semelhanças? E nos dois exemplos, o que diferencia, além das semelhanças, o que diferencia os dois? No final das contas, ao pensar e refletir sobre essas ideias aqui, martelando elas sobre o conteúdo que você está estudando, vai gerar um mapa mental que parece ali uma teia de aranha, com várias conexões e com várias ideias. Depois a gente tem o grupo 3, que é o grupo das evidências. Eu tirei essas evidências do livro do Cal Newport sobre como se dar bem na faculdade, porque em muitas situações do nosso aprendizado a gente vai precisar enfatizar um ponto que a gente está tentando levantar, e normalmente quando a gente tenta enfatizar é naquele momento que a gente recruta as informações que a gente estudou ali meio que na passividade. O problema disso é que na passividade você não normalmente memoriza dados duros, ou seja, aqueles dados que suportam a sua conclusão. Então, antes da conclusão, essas evidências precisam ser aprendidas, entendidas, memorizadas e treinadas para serem conectadas com essa conclusão. Evidência 1, evidência 2, evidência 3, conclusão. E por isso, conclusão. E portanto, conclusão. Você não consegue fazer isso sem as evidências bem esclarecidas e facilmente articuláveis pela sua boca. O interessante aqui é que as evidências, num primeiro momento, elas facilmente são identificadas e arquivadas. Mas digamos que você quer discutir ou percebeu que seria interessante ter na ponta da língua alguns dados que suportem a sua conclusão. Nesse caso, é necessário fazer duas atividades. A primeira atividade é que, durante o consumo, ao identificar uma evidência importante para o seu argumento, é anotar num banco de referência confiável. No caso, o segundo cérebro, como eu mostrei ali nos livros. E depois, no processamento, a gente vai querer treinar essa informação. Então, o treinamento dessa informação, ele é feito tentando treinar a sua capacidade de aplicar essas evidências. Então, a gente vai usar coisas como criar uma redação, produzir um texto dissertativo ou fazer uma autoaula. Você vai tentar apresentar o seu ponto com as evidências. Errei. Aí você vai de novo, relê, pensa e tenta apresentar novamente. É claro que é, de certa forma, um exercício de força bruta, mas o objetivo aqui é justamente ser capaz de recuperar os detalhes de uma evidência suportando a sua conclusão. E, portanto, faz sentido esse tipo de decoreba. Eu sempre falo nos vídeos que as estratégias que eu ensino ajudam a você a adquirir conhecimento e desenvolver habilidades. O tipo de conhecimento que ajuda você a desenvolver essas habilidades é justamente conhecimento do tipo 4,
o procedural. Para começar a entender o procedural, note essa palavra aqui, ó, procedimental, os procedimentos que levam ao comportamento desejado. Algumas características importantes. Nesse tipo de conhecimento, ele te ensina como fazer alguma coisa, o processo, passo a passo. A coisa mais importante dos procedimentos é que, uma vez identificado, você precisa não focar na teoria da coisa, e sim em treinar a sua aplicação. Então, uma vez que você entende um pouco sobre o MMC, sobre a associação do MMC com a soma de frações de denominadores diferentes, você não necessariamente precisa pensar ou articular o porquê ou o que isso quer dizer. Uma vez identificado que existe ali um procedimento a ser executado, é muito fácil esquecer o procedimento porque são muitos passos. Então você treina aquele procedimento à exaustão até ser fácil de fazer. Uma vez que isso acontece, você consegue mais facilmente entender a teoria por trás. Alguns exemplos: MMC e o MDC, programar a estrutura do seu site, o head, body, etc. Fazer um arroz gostoso. Você primeiro começa fazendo o arroz e depois você tenta fazer ele ficar gostoso. Fazer uma massagem cardíaca numa pessoa que está precisando. Quando eu explico para um aluno a importância do conhecimento procedural, é comum o aluno ficar pensando que fazer ele é uma perda de tempo, porque você já está se esforçando tanto em adquirir os outros tipos de conhecimento. Para que você vai ficar horas e horas treinando algo que você já estudou, já entendeu, já processou? E a resposta para isso é que tipos de conhecimentos diferentes requerem um tratamento diferente se o objetivo é adquirir aquele conhecimento. Então, por isso que, no momento que você perceber que o que você está ali estudando é um procedimento, é um passo a passo, é algo que você precisa treinar para conseguir fazer, você precisa parar naquele exato momento. Não adianta nem continuar estudando, porque continuar estudando vai querer dizer que em alguns meses a informação vai desaparecer da sua cabeça. Porque aquele conhecimento é procedural. Não adianta você estudar aquele conhecimento se você não incorporar esse conhecimento de processos. Então o objetivo aqui é, uma vez que você entende que não há tempo para praticar aquele procedural, você pausa a sua sessão de estudos, você coloca um bloco de tempo na sua agenda e, quando aquele momento chegar, você pratica aquela habilidade. Uma frase que pode te ajudar é: toda a informação que for consumida deve ser processada para que seja possível fixar e aplicar esse conhecimento no futuro. Aqui uma técnica performa muito bem com a maioria dos conhecimentos procedurais. Eu vou te dar um exemplo daqui a pouco. E o nome dessa técnica é prática deliberada. Eu deixei esse livro aqui de destaque porque, através dele, você consegue aprender essa prática deliberada. É um livro que tem muita história nesse livro e ele te ajuda a desenvolver competências e habilidades com mais profundidade. Agora eu preciso te contar como que você faz para aplicar a prática deliberada nos seus estudos. Então vamos lá. Primeiro, vamos comparar do jeito errado com o jeito certo. Você está estudando matemática, você encontra um conteúdo ali que você percebe ser algo de procedimento, e aí você faz 50 exercícios fáceis que você já sabe resolver, ouvindo música e se sentindo produtivo porque acertou todos eles. E aí, quando você acaba, você continua a sua sessão ou vai viver sua vida. Qual que é o jeito certo? E lembra, aumenta a carga cognitiva. Adriano, eu não queria elevar tanta carga cognitiva, então volta para os conhecimentos implícitos, explícitos e um pouquinho ali do declarativo, só um pouquinho. Qual que é o jeito certo? São 7 passos. Primeiro, diagnóstico. Eu sou ruim em... Aí coloca o top. Eu sou ruim em frações com potências. Isso aí é afirmação de propósito. Inclusive, aqui nos materiais para os alunos do Fórmula Habilidade de Estudos, aqui no sistema de planejamento autodidata, é aqui que eu mostro onde você coloca as afirmações de propósito. Então, olha só, fazer o curso de programação, aprender a escalar, aprender japonês, aprender a fazer um menu semanal, aprender a fazer o espacate, ou seja, coisas grandes, coisas pequenas. É uma afirmação que resume o seu desejo ou o seu problema que você pretende usar do seu esforço para resolver, disponível para alunos. Então você faz um diagnóstico, elabora a sua afirmação de propósito, você faz uma ação. Por exemplo, selecionar 5 exercícios apenas deste tipo. Como assim? Vai no YouTube ver vídeos assim de pergunta e resposta sobre frações com potência, vai na internet, busca, pede o seu professor particular, pede o seu professor de escola, faz alguma coisa que vai te dar esses exercícios. Pode ser 10, pode ser 20, você decide. Depois da ação vem a execução. Isso aqui seria o planejamento, né? Planejamento. Execução. Tentar resolver o primeiro. Você tenta resolver o primeiro, travei. Beleza, feedback. Olhar a resolução passo a passo. O feedback tem que ser o mais rápido possível, para você identificar onde que você errou.
errou. Aí você identifica, eu esqueci de inverter a base. Beleza. Repetição com ajuste. Não vá para o próximo exercício ainda. Tente refazer o que você fez anteriormente, sem olhar a cola, aplicando a lógica correta agora e refletindo. Progresso. Agora vá para o próximo exercício similar e tente não cometer o erro da inversão, ou seja, o erro que você tinha percebido que cometeu. Agora vem uma ideia extra. Capture o primeiro exercício que você cometeu o erro, coloque ele no segundo cérebro ou crie um flashcard para ele, que é o que eu recomendo, crie um flashcard. E revise ele de forma espaçada. Adriano, a frequência não vai fazer eu decorar? Eu acho difícil. Por quê? Porque a frequência é 4 dias, 10 dias, 15 dias, 3 meses, 6 meses, 1 ano, entendeu? Fica muito longo o espaço de tempo para você decorar essa informação. É claro que pode acontecer, mas nesses pontos você pode editar o flashcard também. Com esses 4 tipos de conhecimentos na sua bagagem, você vai conseguir lidar com a maior parte das informações que você estuda. Só que existe um erro que muitos estudantes cometem, que nem as melhores estratégias de estudos ajudam o estudante que comete esse erro. Esse erro pode ser resumido em 4 palavras. E se você prestou atenção nesse vídeo, você já entendeu por que isso é tão essencial e atrapalha tantos estudantes. As 4 palavras são: eleve sua carga cognitiva. Se você não consegue trabalhar durante aquela 1 hora, 2 horas, 3 horas separadas para estudar, se você não consegue ir elevando a sua carga cognitiva ou aumentando o processamento da informação durante a sessão de estudos, você vai ter uma dificuldade maior em segurar essas informações no seu cérebro por muito tempo, porque essas informações não processadas costumam ser informações explícitas, ou seja, soltas, ou seja, facilmente esquecíveis. E por isso que muitos estudantes passam pela situação de ler um livro inteiro e anotar que lê o livro, mas não lembrar exatamente sobre as informações aprendidas ali. É claro que um livro não necessariamente precisa ser útil, mas se você quer aprender algo de um livro, é preciso segurar essas informações na sua memória. A maioria dos estudantes rejeita técnicas que gerem o desconforto cognitivo, acreditando que o aprendizado precisa ser, de certa forma, fácil e o esforço pode ser encontrado na dedicação de tempo para aquele material. Só que não é isso que acontece. As conexões se enfraquecem com o passar das noites de sono e o que era completamente dominado em uma sessão de estudos, daqui 1 mês, daqui 2 meses, já desapareceu quase que totalmente. Então agora eu vou te passar 3 coisas para fazer quando perceber que está cometendo esse erro e sabotando o seu aprendizado. Primeira coisa, comece pequeno. Pegue as técnicas que passei para cada tipo de conhecimento e aos poucos as use nos seus estudos. Eu acho bem difícil você usar todas de uma vez, até porque você precisa se habituar a usá-las. E 2, use as tabelas de perguntas para refletir internamente sobre os tópicos que está estudando. Crie uma planilha mesmo com o nível da maestria e as perguntas-chave para cada nível e vai tentando elevar o seu processamento com essas perguntas investigativas. E 3, use o checklist da sessão de estudos para se inspirar em como construir uma sessão de estudos otimizada para cada tipo de conhecimento. E aí você me pergunta, Adriano, que checklist é esse? Você não me passou ainda. Então agora eu vou te mostrar o checklist e eu vou te explicar como que você baixa ele para você. Mas antes, essa estratégia que eu mostrei aqui nesse vídeo enorme é uma parte do passo a passo do método que eu ensino no Fórmula Habilidades de Estudos. O Fórmula serve para pessoas que já estão cansadas de estudar alguma coisa que eles desejam, adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades, mas parece que entra ano e sai anos e eles estão no mesmo nível. Lá eu aprofundo em cada aula e eu te ajudo a desenvolver as habilidades de estudos necessárias a um nível adequado para o que você está tentando aprender. Então, se você nunca mais quer desistir dos seus projetos de aprendizado, se você quer aprender com profundidade, mesmo tendo 2, 3 horas por dia para estudar, e ainda não ter que passar o dia fazendo revisão, fazendo exercícios intermináveis, eu quero que você clique no link da descrição para conhecer o Fórmula, tem um vídeo explicando em detalhes, e ele pode ser exatamente o que você precisa para transformar esses conhecimentos soltos em sabedoria interconectadas que você realmente consiga usar na sua vida. Agora, para você baixar o checklist, eu deixei um link logo abaixo também para você pegar gratuitamente para você. Eu coloquei um exemplo de o que você fazer em uma sessão ali de 30 minutos a 45
minutos. Mas se ao longo desse vídeo você se perguntou, poxa Adriano, como que eu uso isso para estudar para provas? Eu fiz esse vídeo aqui onde eu explico todo o meu sistema de estudos através de questões com o objetivo de aumentar a taxa de acerto. Então eu te espero aqui no vídeo, eu agradeço a sua atenção e eu vou te ver na próxima. Tchau!